Então a Petrobras não tem refinarias? É isso que o maior jornal de televisão aberta informou, mas depois teve que se retratar. Mas a fake news, gente, durou 24 horas. A Petrobras tem sim refinarias e essas refinarias foram construídas e pensadas geograficamente para cobrir o mercado consumidor nacional em um sistema do tipo guarda-chuvas. E elas foram estrategicamente construídas de maneira que se fossem complementares, ou seja, uma dependia da outra. Mas os antinacionalistas e entreguistas do governo Michel Temer e do Bolsonaro, eles iniciaram um processo de privatização, gente, desse mega sistema todo estrategicamente pensado, mas o presidente Lula paralisou esse processo de privatização. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre a importância das refinarias para a autonomia e soberania do Brasil e, além disso, do desenvolvimento socioeconômico nacional. Olá, meu nome é Prof. Eligel, seja bem-vindo ao canal Geografia em Tudo. Obrigado você diletante, concurseiro, você meu amigo, minha amiga e os alunos do presencial, muito obrigado aí. Já não deixa o like aí, gente, fazendo favor, inscritos, compartilha aí. Hoje esse assunto, gente. Mas primeira coisa, um disclaimer, gente. Aqui eu não vou brigar com a emissora, com os grandes grupos, mas os grandes grupos, tanto os portais de jornais como, por exemplo, as grandes emissoras de televisão, que são grandes monopólios também, tá bom, gente? Que eles são concedidos por o Estado, vocês sabem disso, né? É uma licença que o Estado dá. Eles possuem donos. E geralmente esses donos e donas dessas emissoras grandes, como aconteceu com o Jornal Nacional da Rede Globo, vão defender uma postura de privatização e ante o governo progressista do presidente Lula. Isso é claro e é evidente. Lembra aí vocês naquele caso do PowerPoint que não tinha nada a ver e um dos jornais da emissora Globo foi lá e colocou o presidente Lula no meio desse processo aí de um banco privado que tá dando um monte de problema e depois vai pedir resgate público lá do Banco de Brasília. Bom, mas não esqueça, gente, as emissoras de televisão são pagas pelo grande capital. Então, mas lembra, gente, dentro dessas grandes emissoras tem um monte de gente, profissionais ótimos e programas bons, mas a linha editorial deles, a liderança deles faz com que seja pró-privatização. E pró-privatização sempre é contra o povo. Já vocês sabem aqui que no nosso canal, eu e Eli, sou adepto da teoria desenvolvimentista ou do projeto econômico desenvolvimentista. O que é aquela coisa do projeto desenvolvimentista? Gente, eu não acredito na mão do livre mercado, a mão invisível do livre mercado. Eu acredito que há necessidade para a gente querer queimar etapas e aumentar o nosso desenvolvimento e a redução de desigualdade, a intervenção do Estado na economia, especialmente nas grandes áreas. Quais são essas grandes áreas? Energia, transporte, siderurgia, educação. E hoje nós vamos falar do petróleo e gás, que está dentro da energia. Tudo bem? Então eu sou adepto a essa teoria desenvolvimentista, tudo bem? E os países ricos, gente, pode tirar isso da cabeça. Eles não se desenvolveram com o Estado mínimo, gente. Eles usaram o Estado para proteger e financiar suas indústrias nascentes. Eu vou dar uma bibliografia para vocês. Leiam 2 livros. Um livro chamado Chutando a Escada, Estratégia de Desenvolvimento em Perspectiva Histórica e os Maus Samaritanos, o mito do livre comércio e a história secreta do capitalismo. Esse autor chama Ha-Joon Chang. E daí tem um outro livro de um cara chamado Eric Reinhardt. Eu acho que é assim que diz. Reinhardt se escreve. Um livro fabuloso chamado assim, Como os Países Ricos Ficaram Ricos, sempre usando o Estado. Então, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Gente, então por isso que eu acredito na teoria desenvolvimentista, tudo bem, gente? A teoria desenvolvimentista com raízes no keynesianismo, com raízes aqui na América Latina com a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o CEPAL, tudo bem? Raul Prebisch, Celso Furtado, tem um monte de gente boa aí falando que nós tínhamos que apressar o nosso desenvolvimento, que fica esperando aquele capitalismo liberal e aquela coisa que parece que o capitalismo é natural, que você economizar, poupar, investir e depois colher os frutos. Ô, gente, pera um pouquinho. É muito difícil fazer um país, gente. É mega difícil fazer um país. Super difícil. Lembra que quase todos os países da Europa Ocidental utilizaram o escravismo, utilizaram o colonialismo, depois o neocolonialismo e também a exploração de recursos. Como que a França ficou rica, gente? Até hoje ela é dona dos bancos centrais de muitos países africanos.
e fazem esses comércios bem estreitos. Opa, até 75 Portugal, ele teve Angola como colônia. Olha que loucura, os Estados Unidos também fazendo, nós temos várias aulas aqui, gente, mostrando os Estados Unidos como eles fazem guerra para que suas indústrias no livre comércio, entre aspas, possam desenvolver. E olha, a Inglaterra também fez neocolonialismo, olha o que ela fez com a Índia. Veja a aula de contexto histórico da China também na Guerra do Ópio 1 e 2, o que a Inglaterra, a coroa britânica fez, foi a maior traficante. Então, imagine o Brasil, tem uma elite branca que escravizou, esses povos escravizados serviram de acúmulo de capital. Então, gente, nós temos que pensar o país de um modo desenvolvimentista para você ter, não acreditar na mão invisível, porque a mão invisível, gente, vai para onde está o lucro. Por isso que a privatização da BR Distribuidora, depois você veja essa aula também, é complicada, porque daí fica um preço especulado nas bombas. E quem sofre é o consumidor. E lembra que nós somos ainda um país subdesenvolvido. Então, nós temos que ter esse controle. Eu acredito que na teoria desenvolvimentista, esse projeto de planificação bem feito, pode ter iniciativa privada, gente, mas vai estar dentro dessa grande regulação para os pobres não sofrerem. Para a população pobre não sofrer, para a classe média não sofrer, gente. O Estado precisa controlar setores estruturais. E nessa aula de hoje, nós estamos falando, gente, de uma matriz energética. E é importantíssimo, lembra que nosso país tem uma grande parcela da matriz de transporte. Olha essa aula de geografia econômica, né? Transporte, nossa matriz de transporte é rodoviarizante e usa muito óleo diesel. Então nós temos que ter esse controle. Qualquer aumento, gente, qualquer aumento é sensível na inflação, porque se aumentar o frete, aumenta tudo. Então por isso que o Estado ele tem que regular e desde a época que nós construímos a Petrobras com o segundo governo Getúlio Vargas, nós começamos já a pesquisa, a extração, ao refino, a distribuição e ao comércio eram coisas monopólios da Petrobras. E nós fizemos isso num tempo que nós não tínhamos petróleo ainda e não tínhamos refinarias, e depois foram incorporando pouco a pouco. E daí, no momento iminente, gente, iminente, de ter um bom controle do combustível, começa o processo de privatização no governo golpista do presidente Temer e também do presidente que potencializou a morte de 700 mil pessoas na pandemia. Então, no momento que era para colher os frutos, daí teve também o problema do lavajatismo depois, entre o governo Dilma e o governo Temer, que daí era para buscar problemas dentro da Petrobras, mas foi uma caça às bruxas e acabou com nossas indústrias, e principalmente indústrias vinculadas à indústria de óleo e gás, e também com as nossas empreiteiras. Era para buscar os problemas, ou acabar com os problemas com a corrupção, fazendo com lei, não sendo também bandido como foram aqueles juízes e procuradores em Curitiba. Então, nós perdemos uma cadeia produtiva enorme. Isso aí, gente, é método, tá? É método para buscar sempre a privatização, para falar mal do Estado. Vamos aí, gente, aumentar a eficiência do Estado, mas não acabar com o Estado. Então, nesse circuito de petróleo e gás, tem que ter essa intervenção do Estado e o exemplo máximo é a Petrobras. O exemplo máximo era a Petrobras, que ia até a BR Distribuidora. Assista essa aula de BR Distribuidora, gente, por favor. Tá bom? Então, essa intervenção, essa proteção dentro da teoria desenvolvimentista, dentro do Estado desenvolvimentista, dentro do Estado que planeja, né? O maior exemplo hoje nós temos a China. Intervir na economia não é um atraso, gente, não é um atraso, é a proteção contra os choques externos. Estamos vendo aí nessa guerra, desde quando começou o problema da Ucrânia e Rússia, e também nesse ataque dos Estados Unidos, descabido do desvairado Trump e do porta-aviões territorial Israel, que vive um alimenta o outro, atacando o Israel, que atacou o Irã sem ter feito nada. Então, e daí agora deu um choque, e daí minimamente o governo federal brasileiro conseguiu controlar e foi pedir ajuda também para os governos dos estados. Muitos governos dos estados que são contra o governo federal não quiseram no primeiro momento entrar nessa conversa do governo federal, mas minimamente o governo federal conseguiu controlar os preços para não dar um choque de inflação. Para isso que serve a intervenção do Estado dentro da economia de alguns setores. Essa é a nossa visão aqui do canal, tudo bem? E primeira coisa, qual que é a importância da Petrobras? Rapidinho, lembra que até a horrorosa privatização da BR Distribuidora, a Petrobras, desde a década de 50, ela
ela ficava com o monopólio da pesquisa, do refino, do transporte e do comércio. Isso era importante, né? Demais. A distribuição é importante que você chega no varejo. Isso daí, gente, dá um monte de tipo de informação e eu posso controlar minimamente o mercado para não ter especulação. Então, até esse momento, a Petrobras tinha, né? Então, mas começou, e agora também com problema de venda de 3 refinarias, nós vamos ver daqui a pouco. E daí teve um transbordamento, sempre a Petrobras fez um transbordamento tecnológico e social, né? Quando a Petrobras faz uma pesquisa nas várias universidades brasileiras, especialmente no Rio de Janeiro hoje, que tem o seu polo, ela consegue fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento e gera inovações e transbordam para as universidades, para outras empresas, para toda a cadeia produtiva do petróleo e forma um circuito espacial produtivo do petróleo e gás. Uma das grandes sacadas da teoria desenvolvimentista, gente, é você ter uma super indústria que você faz ligações ou linkages para frente e para trás. Tá? Isso daí foi um cara que falou, um cara chamado Albert Hirschman, falou o seguinte: olha, faz uma grande indústria, essa grande indústria poderosa, ela vai fazer empresas para frente e para trás, e forma uma grande cadeia produtiva, e formam transbordamentos, e formam algumas empresas que você nem estava esperando. Então é importante, a Petrobras faz isso e tem empregos de alta qualidade, gente. A cadeia do petróleo exige e forma engenheiros, técnicos, cientistas, gerando postos de trabalho com salários dignos e de alta qualificação. Lembra que a indústria, gente, é muito importante, porque ela faz um baita de um enraizamento industrial e econômico, porque ela faz um ecossistema que surge centros de serviço, comércio, indústrias satélites, quer dizer, indústrias que estão em volta para formar uma aglomeração produtiva indústria do petróleo, do óleo e do gás. Isso é muito interessante, gente, porque lembra, onde nós vamos ter as refinarias no Brasil são nas grandes aglomerações demográficas e urbanas, e daí o que acontece? Eu crio, assim, um projeto para aumentar o número de empregos de alta qualidade. Isso é importantíssimo. A Petrobras faz isso, as refinarias elas fazem isso em várias localidades. Gente, a refinaria é importantíssima. E outra, né, gera enormes impostos, né? Tem uma arrecadação bilionária a Petrobras com royalties, dividendos ao Estado E maiúsculo e aos estados com minúsculo. Pode ver aí, quando a gente fala de Espírito Santo, quando a gente fala do Rio de Janeiro, nosso grande Oriente Médio, né? E também São Paulo com a descoberta do pré-sal e da Bacia de Santos, muitos municípios como Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba estão ganhando muitos royalties de petróleo. Então o orçamento explode. Olha que coisa interessante. Então isso é importantíssimo. Além de tudo, né, gente? A Petrobras, essa empresa nacional de capital misto agora, mas quem controla é o Estado, serve para fazer a soberania e autonomia nacional. Um país que não controla a sua energia, gente, a matriz energética, não controla o seu futuro, né? A Petrobras é o escudo que garante que o Brasil decida seus próprios rumos e não sofre o que está, por exemplo, esse problema aí da guerra da Ucrânia, tudo bem? Lembra, gente, o refino é uma das coisas mais difíceis de acontecer, tá bom, gente? Porque o refino é uma super indústria. E daí vem um professor, gente, de uma faculdade de elite em São Paulo falar que o Brasil não tem refinarias. Ele falou desse jeito, daí o jornal teve que desmentir. Gente, então, ou foi, ele está a serviço de um lobby privatista que quer sucatear a imagem da Petrobras, quer dizer, colocar a Petrobras, não está fazendo nada mesmo, então vamos vender, quer dizer, tirar a importância das refinarias. É muito importante, gente, as refinarias. Nós chegamos a refinar quase 70%, 75% do que nós utilizamos, dos vários combustíveis, especialmente gasolina e diesel. Olha que coisa interessante, gente. E o professor, dentro de uma rede de emissora, e o jornal não fazia nenhum tipo de triagem. Isso é lição básica, gente, de matriz energética na geografia. As nossas lindas, maravilhosos professores ensinam isso é lição básica, matriz energética. E lembra que nós temos uma geografia desse refino. Então, o refino é super importante, é aula básica de geografia. E esse professor, todo na sua pompa e circunstância, né? Nesse seu intelectualismo pró-privatista. Então, não sei se foi burrice, não saber, ou de intencionado, para falar assim, vamos sucatear a imagem mesmo, eu estou sendo pago a serviço disso. O jornal eu sei que é pago para fazer isso, mas o professor se dignar para fazer isso, uma coisa muito estranha. E depois o Jornal Nacional teve que se retratar, como eu falei para vocês. Então, quando você constrói uma refinaria, gente, não adianta só extrair petróleo e mandar. É legal você refinar o petróleo, porque sai de um produto, gente, sai milhares de produtos. Por exemplo, entra um produto,
E sai, por exemplo, gasolina, diesel, querosene de aviação, GLP, o gás liquefeito de petróleo, sai nafta para base, para plástico, tintas e borrachas, o asfalto para as nossas rodovias e fertilizantes para o agronegócio. Então, quando eu escolho, tem uma geografia aí, quando eu escolho para montar uma refinaria, eu vou nos grandes centros, onde vão consumir, porque depois, se eu coloco a refinaria só um produto que chega, então isso é mais fácil de levar, e depois vai sair, assim, centenas de produtos. Então eu tenho que colocar no mercado consumidor, isso é geografia básica, gente. E quando a Petrobras foi criada e a partir dos anos 70 foram construir as primeiras refinarias, o governo olha onde tem os principais, nós vamos ver daqui a pouquinho o mapa, olha onde tem os principais aglomerações e começa a construir as refinarias. Tudo bem, gente? E o refino reduz a dependência externa do nosso país. E o mais importante, a Petrobras desenvolveu tecnologia própria, adequada para óleo leve e óleo pesado. A Petrobras já tem isso, gente. A Petrobras já tem isso. Então, para instalar uma refinaria, eu preciso do acesso à matéria-prima. Pode ser até distante, porque eu posso levar com oleoduto, posso levar via trem, mas então fica mais fácil levar um produto para a grande aglomeração. De lá vai fazer a distribuição. Por isso que a Petrobras pensou como sistema de guarda-chuva, como sistemas complementares em todo o território nacional. Nós já vamos ver o mapa, já vai imaginando. Onde tem grande aglomeração, demografia, nós temos as refinarias da Petrobras. Gente, faz muito emprego, dá muito emprego, gente. E auxilia muito na produção de tecnologia, gente. É uma baita de uma indústria, tá bom? Então eu preciso ter acesso à matéria-prima. Geralmente estão próximos aos mercados consumidores e tem que ter essa estratégia de abastecimento, criar uma rede logística que garanta que nenhuma região do Brasil fique sem combustível. Isso a Petrobras pensou, gente. E o professor falou que não tem refinaria e o jornal assinou isso. Ah, não, gente. Uma vergonha isso aí. Uma vergonha como estão criando um ambiente para promover. Vamos privatizar mesmo. Não, para com isso. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso, tá bom, gente? E ocorre um milagre industrial. O que é isso, gente? Entra um produto e sai vários, como nós falamos. Mas, gente, é muito, mas muito caro construir uma refinaria. Primeiro, o projeto pode levar de 7 a 10 anos, porque tem que ter licença ambiental, tem que ter a engenharia financeira. Olha, gente, demora para maturar um processo desse 7, 8, 10 anos e custa bilhão ou bilhões de reais. Então, agora o professor falando que a gente não tem, o jornal poderia ver só que um mapinha, vamos digitar no Google, refinarias da Petrobras. Que vergonha, gente. Vamos só lembrar o que é refino, fazer essa revisão? O refino do petróleo é o seguinte, ele pode ser feito por efeitos térmicos e químicos, tudo bem, gente? Então eu preciso do petróleo bruto, esse petróleo pode ser leve e pode ser mais viscoso, daqui a pouco a gente fala. Então tem um negócio chamado destilação fracionada, que vai por aquecimento, e daí ele vai numa torre, e ele vai em cada uma do derivado ferve, e vem essa temperatura diferente, eles separam naturalmente em vários estágios da torre. Então eu tenho lá o gás fica no topo, depois a gasolina fica no meio e resíduos no fundo. E depois disso tem o craqueamento. Eu pego isso que foi destilado de modo fracionado, eu vou quebrar as moléculas, chama craqueamento. E daí o que sobra, eu faço um negócio chamado coqueamento. Olha que coisa legal. Eu vou retirar o resíduo, aquele resíduo tem um monte de derivado. Eu vou lá e aqueço mais e faço esse estágio hiper profundo. Tudo bem? E daí, nós vamos falar um pouquinho do mito, né, do petróleo leve e do petróleo viscoso, mais pesado. Sempre as refinarias, a gente vai fazer um blend para deixar a refinaria sendo operável. Então, o que é esse blend? Eu pego meu petróleo leve, petróleo viscoso mais grosso, junto ele e coloco dentro da refinaria para utilizar o equipamento. Porque às vezes se eu colocar um petróleo leve numa refinaria de petróleo mais pesado, ele fica tipo um combustível que não vai servir nada. Eu queimo esse petróleo perigosíssimo. Então eu tenho que... São tecnologias diferentes, gente. Já falou isso daí. Então eu faço também esse blend, essa mistura para utilizar as refinarias. E daí, por final, tem o hidrotratamento, que eu vou tirar o enxofre, gente. O enxofre que é a última coisa que tem dentro... Por isso que existe aqueles diesel S10, gasolina também, para tudo quando você tira o enxofre. E a Petrobras começou isso a partir de 2008, gente. Custa muito caro fazer essa nova... quase uma nova indústria, gente, fazer o hidrotratamento. É quase uma nova indústria por causa das leis ambientais. E a Petrobras começou a fazer isso desde 2008. Mesmo momento que começou a retirar petróleo pré-sal e teve que problema para frente, né? Quando ia vingar mostrar os investimentos tanto do hidrotratamento e também na extração do pré-sal, veio aquele problema da Lava Jato, que acabou com a indústria de petróleo e gás e as empreiteiras que querendo
querer acabar com a corrupção com mais corrupção, né? E daí até o ministro, até o juiz virou ministro, né, gente? É um negócio terrível. E daí aquele mito do petróleo leve e pesado. Ah, o Brasil consegue usar os dois, a gente. O grande problema é que nosso consumo aumentou muito. E o governo, tanto Lula 1 e 2, quanto Dilma 1 e depois, quando ela teve o problema de golpe legislativo, os investimentos estavam maturando. Lembra a refinaria lá do Recife, que foi uma joint venture com a Venezuela, depois não teve mais como fazer isso, o Brasil tocou sozinho. Que nós vamos falar quais são essas refinarias que continuaram com a Petrobras. Então, quando estava maturando isso, agora nós conseguimos, gente. Petrobras tem refinarias que podem processar óleo pesado e leve, porque na época em que elas foram construídas, usavam o petróleo pesado da Bacia de Campos. E depois o pré-sal, quando foi descoberto, é um petróleo mais leve. Então, o que vai acontecer? O Brasil consegue fazer os dois, mas é difícil você investir novamente para readequar. Então, por isso que nós temos necessidade de importação. Por duas coisas. Porque nós estamos ainda investindo para usar o petróleo leve do pré-sal, e também porque o consumo aumentou demais. Isso é legal, o consumo aumentou demais. Então, a Petrobras consegue sim, gente. Consegue, tá bom? Então, nós tínhamos a Bacia de Campos, é um petróleo mais viscoso, e depois o pré-sal, um petróleo mais leve. E esse petróleo leve, gente, ele é amado pelo mercado internacional, então consegue vender tudo. E nós fazemos esse blend, como eu falei para vocês, tá bom, gente? Então tem essa mistura perfeita, né? E ela coloca petróleo leve e petróleo pesado juntos para usar 100% da nossa capacidade. Olha que loucura, gente. E quando a gente fala de refino nosso, nós estamos, gente, operando com quase um fator de utilização de 95%. Lá no governo Temer e no governo do presidente que matou, que potencializou a morte de 700 mil pessoas naquela doença terrível, eles começaram a desmobilizar, porque o mercado estava em baixa, então era mais fácil comprar os derivados lá fora. Isso é um perigo, gente. Daí começaram a abandonar e querer privatizar. Isso é um perigo, gente. Um perigo. Por que é um perigo? Porque quando daí vem as vacas magras e crise e guerra, e daí a gente vai ter que... Onde nós vamos achar esses petróleos se nós não fizermos investimento aqui dentro? Então é um perigo. Às vezes, eu tenho que manter com o Estado interventor, eu tenho que manter a produção, mesmo por vezes lá fora, encontrando mais barato. Mas eu tenho que manter, gente. Então, quando o petróleo fica barato, daí vem esses discursos de privatização. Mas e quando vem a crise? Quem sofre é o povo. Tudo bem? Então, o que aconteceu? Começa numa crise ou num momento de vacas gordas, eu vou lá e tento fazer privatização. Vamos comprar lá de fora. E quando tem guerra, como está acontecendo? E está durando faz tempo a guerra da Ucrânia, está durando, assim, essa guerra do Irã desmobilizou. Talvez o efeito normal da volta do petróleo mundial, daqui 1 ano, 2 anos, a gente ficar numa normalidade. Tá? Então, nós estamos a 95% de utilização. O governo Lula retomou o refino. E já estão fazendo investimentos, o governo, o Ministério do Planejamento e o governo federal estão fazendo, e a Petrobras estão fazendo investimentos pesados para aumentar a capacidade das nossas refinarias. E daí hoje nós temos assim, 80% do refino hoje brasileiro é feito pelas refinarias da Petrobras. 20% é particular, que vergonha. Quando a gente fala de São Paulo, que é o maior mercado consumidor, nós temos a refinaria de Paulínia, que é a maior do Brasil. Quase 19% do refino vem da refinaria de Paulínia. E depois nós temos a refinaria Henrique Lage, que é em São José dos Campos, uma enorme também. A refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão. E a refinaria de Capuava, lá em Mauá. Tá bom, gente? Então, nós temos essas refinarias em São Paulo. No Rio de Janeiro, nós temos a Reduc, que é a refinaria do de Caxias, e um polo de gás chamado Gaslub, tá bom? Em Itaboraí. Em Minas Gerais, nós temos a refinaria Gabriel Passo. Tá vendo como em vários lugares do Brasil, em várias aglomerações importantes tem? E daí no sul nós temos a Repar, que é a refinaria Getúlio Vargas, lá em Araucária, no Paraná, na região metropolitana de Curitiba, e a refinaria Alberto Pasqualino, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Lá no Nordeste nós temos uma mega, cada vez aumentando mais, com o retorno dos investimentos, que é a refinaria Abreu e Lima, lá em Pojuca, na região metropolitana do Recife, tá bom? E daí, o que foi privatizado, gente? A privatização ocorreu na refinaria Landulfo Alves, lá na Bahia, e hoje chama a refinaria Mataripe. É a mesma refinaria, gente, é uma enorme, gente. Ela é enorme, gente. E lembra que na Bahia, lá no Recôncavo Baiano, foi o primeiro lugar de extração do Poço de Lobato.
mas agora foi privatizada por um grupo se eu não me engano, um grupo árabe chamado Mubala, tá? Que daí comprou isso daí e, gente, desarticulou, gente, a produção. Desarticulou a produção, porque ali faz o abastecimento do Nordeste. E quem compra a refinaria tá nem aí. Falou assim: não, nós vamos concorrer, vai baixar o preço. Não vai, gente. Porque eles têm um negócio chamado paridade de preço internacional. Que daí, quando compra o petróleo lá, se aumentou o preço lá fora, isso o Temer fazia. O governo Lula que fez agora uma caixa d'água, entre aspas, uma reserva de que espero aumentar e abaixar, mas eu deixo o mesmo preço. Eu vou só aumentar se sempre tiver lá fora aumentando o preço do petróleo. Essas refinarias particulares não, eles são dolarizadas, gente. Por isso que o combustível e o gás, tanto em Manaus, que foi também privatizada a refinaria lá de Manaus, Isaac Sabá, atual REAM, né, refinaria do Amazonas, que foi privatizada para um grupo nacional, mas privado lá que já mexia com postos em Manaus, por isso que sempre fica mais caro, porque eles são dolarizados. Gente, empresa privada, gente, quer gera lucro. O objetivo principal da empresa privada é lucro, então eu vou me escorar nos preços internacionais. Foi isso que aconteceu, tá bom, gente? E também uma refinaria lá chamada Potiguar Clara Camarão também foi privatizado, tá bom, gente? Em 22 e 23, tudo no governo do presidente que potencializou a morte de 700 mil brasileiros. Vergonha, gente. Vergonha, vergonha. E tem um negócio que depois a gente fala mais do gás xisto pirobituminose, que foi a Superintendência de Industrialização do xisto lá no Paraná, São Mateus do Sul. Eles foram lá, que é o gás é o xisto, a rocha xisto pirobituminose, que sofre craqueamento, dá para tirar o bitume dali. E ela foi também privatizada. Gente, isso é inacreditável. Um banco canadense comprou, não sabia gerenciar, pediu para a Petrobras, fez um contrato para a Petrobras continuar gerenciando a refinaria, até ele aprender. E depois ele ia pagar um aluguel para a Petrobras. Não paga, gente, é uma vergonha isso. E além de tudo, teve um dos maiores escândalos, porque a Petrobras tinha uma tecnologia muito barata para tirar esse óleo o hidrocarboneto do xisto. Um dos grandes funcionários, que é pai de uma juíza que sentenciou o presidente Lula de modo sem prova, foi lá e vendeu esse segredo de Estado da Petrobras para outras empresas. Uma vergonha isso, gente. Isso é um capítulo à parte, tá bom? Então a privatização foi muito complicada, tá bom, gente? Então, já falamos, as refinarias nossas estão no limite. Nós precisamos de mais investimento. Mais investimento. E, como falei para vocês, a privatização foi um desastre. Desastre, gente. Foi um desastre a privatização. Quando todo mundo pensava que ia aumentar a concorrência, não, gente, por favor, primeira coisa, não tem concorrência porque a Petrobras pensou em fazer isso é geográfico, gente, geográfico. E o professor não sabia disso, hein, das principais faculdades que formam as mentes brilhantes do mercado Faria Lima, hein, que vergonha, hein? Ô, gente, eu não sei se é vergonha, gente, foi uma coisa deliberada mesmo, né? Porque foi pago pelo mercado para falar uma desinformação dessa. A Petrobras, quando criou as refinarias, falou o seguinte: olha, eu vou colocar uma lá em Manaus, vou colocar uma na Bahia, vou colocar uma no Recife, daí protege todo esse mercado. Não existe, gente. Virou monopólio, então passou de um monopólio que era da Petrobras, do Estado, passou para um monopólio privado, com todos os seus vícios. Então não adiantou nada, gente. O preço, gente, teve uma explosão dos preços no caso da Bahia e do Amazonas, gente. Foi horrível, gente, o preço no gás líquido feito de petróleo e também do combustível. Pode ver qualquer notícia aí, gente. Qualquer notícia aí, gente. Dá uma googada aí, vocês vão ver como que lá na Bahia paga-se um preço muito maior. Tudo bem? Então tem uma realidade. As empresas privadas aplicam esse preço de paridade de importação de forma brutal. Se o petróleo sobe lá fora, ela vai repassar. A Petrobras fazia um caixa aí, faz um caixa, o governo federal faz um caixa aí, uma caixa d'água, uma caixa de petróleo e de combustível, para que eu amenize esses impactos, gente. E pode ter um risco de desabastecimento. Chega num limiar, gente, que eu não vou querer nem vender isso daí, porque ninguém vai comprar e eu posso paralisar o mercado. Vergonha. Depois vê a aula de Petrobras fazendo favor. E vamos aqui ver, gente, fazendo favor, para a gente terminar a nossa aulinha. Vamos ver aqui alguns mapinhas. Esse mapinha é super importante, tá, gente? Dá uma olhada nesse mapinha. Sempre uma questão de vestibular. Isso daí, gente, mostra onde estão as refinarias. Pode ver onde tem as maiores aglomerações, nós temos refinarias, olha lá,
no sul do país, nós temos uma privada e uma estatal, e daí nós temos a Araucária, no Paraná, e olha em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde tem mais refinarias. É lógico, é o maior mercado do consumidor. Dá uma olhada também na Bahia, depois aqui no Recife, Rio Grande do Norte, Ceará, fortes investimentos também em Fortaleza e em Manaus. Então isso aqui cobria, gente, certinho o território nacional. Então nós temos todos aí a porcentagem. Dá uma olhada em Paulínia aqui, né, gente? Em São Paulo, na Replan, são 19% do refino. Em São Paulo, Capoava 3% ainda. Olha que coisa, lá, olha a Revap em São José dos Campos, 12%. Né? Em Cubatão, 9%. Então nós temos uma concentração. Em São Paulo, que é o maior mercado consumidor, tá? E lá a Reman, gente, 1,6%, mas é para toda a população do Amazonas e da região norte. É uma vergonha a privatização, gente. É uma vergonha. E o governo federal já está entrando em conversas para retomar essas refinarias. Então, esse mapinha, gente, é hiper importante, hein, gente? Esse mapa aí, me desculpa aqui, ó. Esse mapa é hiper importante você vestibulando, tá, gente? Qual que é a lógica geográfica da matriz energética aí para cobrir todo o território nacional, onde tem mais mercado consumidor, porque entra um produto e sai centenas de produtos. Então essa é a lógica econômica, por causa do frete, né, gente? É lógico, tudo bem? E daí nós vamos agora retomar e vamos finalizar a nossa aula com a nossa super conclusão. Primeiro, gente, aqui nós falamos que nós somos pró-Estado desenvolvimentista. Ponto. Estado desenvolvimentista. Então, quando nós falamos ou tem essas notícias da grande mídia de professores pagos ou professoras pagas para falar, para sucatear a imagem da Petrobras, é uma coisa deliberada, tá, gente? Então, cuidado. Cuidado, tá? E no Estado desenvolvimentista é para proteger a população, reduzir a desigualdade e trazer soberania nacional. Então a promessa neoliberal de privatizar vai baratear a gasolina é mentira e não gera concorrência. A realidade geográfica desmente. Uma refinaria da Bahia não concorre com a da Amazonas. Ela virou um monopólio, gente, lá para a empresa privada. E daí você teve uma quebra, quando você teve essa privatização, você teve uma queda do circuito produtivo do óleo e gás. Então, a população do Nordeste, com a privatização lá na Bahia, ficou desabastecida me desculpa, mas ficou refém de monopólio privado. Isso é horrível, monopólio privado, gente. O Estado desenvolvimentista deve estar nas principais áreas, de cima para baixo. E pode ter privado, vai virar posto, mas tinha que ter posto Petrobras, o posto Petrobras. E o Estado vira como na teoria desenvolvimentista, vira como essa proteção para a gente ter soberania. Defender a Petrobras e as refinarias nacionais não é uma questão de ideologia, gente, é uma questão de soberania nacional e proteção da população mais pobre. Ó, gente, muito obrigado por você assistir essa aula. Dá o seu like, por favor, gente. Eu preciso muito do seu like para a gente levar essa aula para mais pessoas. E o Brasil tem sim refinarias. Até lá mais, gente. Um beijo do Prof. Eligel aqui no canal Geografia em Tudo.